Todo mundo sabe que tem que comer menos calorias para emagrecer. A questão é que muita gente também peca pelo contrário, né? Então, se fizer uma dieta com pouquinha caloria, acha que vai emagrecer, né? E não é muito bem o que acontece. A gente tem muitos casos aqui no consultório que é exatamente isso. Cheguei a pegar gente que comia menos de 1.000 calorias por dia e o corpo não respondia. O processo de engordar e o processo de emagrecer tem a ver com a quantidade ali que a gente ingere, mas no sentido de a gente acaba excedendo muito o que o corpo precisaria, né? Então, por que hoje em dia a gente não se movimenta tanto, né? Quando a gente vai fazer alguma atividade, é uma atividade ali que precisa ser forçada, né? Que precisa ir lá na academia, a gente não faz mais tanto trabalho braçal e tal. Fora que a gente tem muitos alimentos hoje em dia com densidade calórica maior. Então, os industrializados, é a hora que vai entrar nas bolachas, no chocolate, nos doces, açúcar, enfim, né? Porque qual que é o processo? A gente tem que entender que a gente se acha muito espertinho e dono da razão, né? Porque a gente se acha que a gente tem o poder sobre o nosso corpo, mas não é. O nosso corpo, ele tem uma pré-programação desde, da época das cavernas, né? Então, e a gente demora para mudar essa pré-programação. Então, quando a gente tinha ali que caçar, o que o nosso corpo entendia, né? Se a pessoa ela tem uma ingestão baixa de calorias, eu preciso fazer o maior estoque possível. Então, a pessoa comia pouca caloria porque tinha que caçar a comida, tinha dias que ela não conseguia caçar a comida e ficava em jejum. Quando entrava uma caloria, o corpo pensava, preciso armazenar tudo isso, porque senão a pessoa não vai ter estoque de gordura, a pessoa não vai conseguir sobreviver aos próximos dias de escassez. Acontece que hoje a gente não tem mais essa escassez. Mas a hora que a gente força ali uma restrição calórica, nosso corpo entende como perigo. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos estocar tudo. Então é a hora que a pessoa começa a comer 1.000 calorias por dia e não consegue emagrecer por nada. E não consegue emagrecer porque o corpo ali começa a estocar. O corpo não vai deixar aquela caloria ir embora, assim, como deveria ir, né? E a pessoa fica, meu Deus, eu passei na nutricionista achando que eu ia ter que comer menos e de repente ela me fala pra comer mais, né? Tá bom, né? Geralmente quem passa aqui confia na gente, então paga ali pra ver. E é incrível, gente. A pessoa começa a comer mais, a pessoa começa a comer carboidrato, a pessoa começa a ter uma alimentação suficiente pro corpo e o corpo desapega disso. Então é aquela hora que o corpo fala, cara, vai lá, emagrece porque agora você não tá mais precisando de guardar tanta coisa, você não tá precisando de acumular tanta caloria assim, né? Então o problema essa questão aí de quanto comer para emagrecer é que a gente fica nesses dois extremos. Todo mundo sabe que tem que comer menos do que tá comendo hoje, porque geralmente a gente já tá em excesso, né? Não é que a gente tem que comer, muitas poucas calorias, porque isso também não funciona, né? Então tem esses dois pontos. É muito louco a gente achar que alguém vai ali calcular num programinha o quanto o nosso corpo precisa, porque como assim? O programinha sabe mais do que eu mesma sobre o nosso corpo, né? Mas é isso que acontece, essa desregulação acontece muito por conta das dietas que a gente faz, né? Quando a gente é criança, a gente ainda tem um pouco desse senso de preciso comer o que o meu corpo está pedindo. E aí o que acontece? É a hora que nossos pais falam, não vai sair da mesa até terminar de comer. É a hora que eles falam, se não comer tudo, não vai comer sobremesa. E eu não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, a gente estava saciado. Criança é mais chatinho pra comer, a criança não vai comer um prato do tamanho de um adulto. Só que aí tacava um biotônico pra abrir apetite pra comer mais. E não precisava, né? Então a gente nasce com essa autorregulação muito direitinha. Mas aí, conforme a gente começa a entrar aí no mundo das dietas, né? Uma hora passando um profissional que fala pra comer de 3 em 3 horas, aí você começa a comer um lanche da manhã sem nem ter fome. A gente passa em alguém pra ensinar a gente e a gente vai desaprendendo. Parece que a gente desaprende mais conforme vão passando os anos. E essas dietas têm muita culpa nisso, porque ou a dieta deixou a gente com muita fome, ou a dieta deixou a gente comendo ali quando não precisava. Quando a gente sente muita fome frequentemente, um dos mecanismos é o cérebro desligar essa sensação de fome. Por exemplo, vai lá na 25 de março, na época do Natal, chega lá de manhã, só vai sair de lá no final da tarde. E aí você não come. Aí começa aquela fome louca. E aí quando você tá indo embora, quando chega lá às 5 horas da tarde, você não sente mais fome nenhuma, né? Então o nosso corpo, ele entende todo sinal assim, de sofrimento intenso como uma coisa muito ruim que vai distrair a gente e a gente vai ser comido por um bicho. Né? Como eu falei, nosso cérebro ele é muito antigo, né? Então ele ainda entende que isso é sinal de perigo.
E aí, quando você fica tendo muita fome, sentindo muita fome, você começa a desligar esse sinalzinho. Então, o primeiro passo, quando a gente pergunta quanto que eu preciso comer para emagrecer, o primeiro passo é você entender que ninguém tem informação para responder isso por você. A única pessoa que realmente, de fato, consegue falar isso é você, que é dona do teu próprio corpo, né? A questão é, a gente precisa fazer essa conexão de volta pra gente conseguir saber ali qual a necessidade real do nosso corpo, né? No primeiro momento, vocês precisam entender isso. Vocês precisam se equilibrar, se regular, que aí o corpo vai responder, deixando seu corpo na forma adequada, né? Porque o seu corpo, ele acumula gordura porque tá provavelmente em excesso aí. Pra gente saber quanto que a gente precisa comer pra emagrecer, a gente primeiro precisa entender quanto que a gente sente de fome. Tem gente que fala que não sente fome nunca, tem gente que fala que sente fome a todo momento e depois do almoço sente fome, né? A gente não sabe o que é fome. Fome emocional, que é clássica, vocês sempre veem por aqui. A gente tem a fome social, que é quando a gente come porque pra confraternizar, né? A gente tem uma fome mais relacionada à vontade de verdade. E a gente tem a fome física, que responde ali ao quanto realmente o nosso corpo precisa, né? E aí, quando a gente entra em fome física, a gente tem que entender quais são os sinais que o corpo dá pra gente pra avisar que tá com fome, né? Então, o que você sente? O que você costuma sentir? Você fica com mais tonturas? O estômago fica meio esquisito? Tem muita gente que fica irritado com fome e não sabe nem por quê. É fome, gente. Real, fome deixa as pessoas irritadas. Pega um dia que você tá com fome, que você sente que, nossa, eu tô com fome, e começa a perceber todos os sinais que seu corpo te dá para você sentir isso, né? Então, é dor de cabeça, é cansaço, é moleza, é não conseguir mais pensar. Segundo ponto, a gente precisa escutar quando é de fato a hora de parar de comer. Você tem que comer para se sentir bem. Sentir cheinho não é se sentir bem. Sentir bem é realmente assim, cara, tô bem, não tô com fome, não tô com o estômago cheio, tô bem. Não terminar ali no ponto de falar, ai, tô bem, agora tô cheio. Isso daí tá errado, né? Tá errado no ponto de quer dizer que você tá passando do ponto certo, né? Então, todo momento de refeição, você vai parar, ver se você costuma comer até se sentir cheia. O que acontece ali se talvez você come muito rápido, porque tem isso, né? Às vezes a gente come muito rápido também, e a hora que acaba o prato, a gente fala, nossa, mas eu tô com fome. Mas aí a hora que você para pra preparar na saciedade do estômago, você fala, não, meu estômago tá cheio. Como que eu tô sentindo fome? Que coisa maluca. Não deu tempo de processar, né? Porque a gente tem um canal de comunicação do estômago e cérebro. Só que leva um tempinho, leva 20 minutos. Então, se a gente come muito rápido, você não consegue dar esse tempo do estômago avisar pro cérebro de, olha, chegou comida, tá bom, podemos parar por aqui, né? E a gente continua porque a gente tem a percepção de que estar saciado é estar de pancinha cheia, né? De buchinho cheio. Então, o quanto comer aí pra emagrecer é isso. Teu corpo que vai te dizer, gente, esquece. Não tem continha que diga isso. Não tem nutricionista, nutrólogo, endócrino que diga isso. É teu corpo e resgatar essa comunicação aí que você tem com ele, tá bom? A fome muda dependendo do dia? Sim, um dia com mais fome, um dia com menos fome. Sim, muda. Quando a gente começa a perceber isso de quanto o meu corpo precisa, a gente começa a perceber que os horários de refeição mudam, né? A quantidade necessária para comer também muda. Então, quando você começa a reconectar aí com o teu corpo, é isso que acontece. Se um dia você consegue perceber que tem dias que você vai ter menos fome e aí você vai comer menos. Tem dias que você vai ter mais fome e aí você vai comer mais. E tá tudo certo, porque você tá ali respondendo o que o teu corpo precisa. Sentir, ouvir a barriga roncar é sempre sinal de fome fisiológica? É que depende muito da sua percepção, porque, por exemplo, quando eu tinha gastrite, a minha sensação era muito parecida com a de fome. Então eu sentia meu estômago dar uma apertada e eu sentia ele se mexer assim. Tem gente que vai confundir isso com fome. E eu sabia que era gastrite, principalmente porque a sensação é um pouquinho diferente. Por isso que você tem que estar muito atenta lá e fazer o exercício, na verdade, da forma contrária. Então você começa pegando um momento de fome e vai destrinchando as sensações que você tem dessa fome física.
Porque aí você vai ter noção de, putz, não, isso daqui que eu tô sentindo não é parecido com aquilo ali, sabe? Sinto muita fome de manhã e quero comer tudo, e aí no almoço fica sem fome. Repara se à noite talvez você não esteja exagerando. Sabe o que a gente costuma fazer? De manhã você come muito, porque acordou com fome. Aí no almoço é a hora que você não tem fome e não come direito. Provavelmente final da tarde começa a dar uma fominha, mas você fica, não vou comer, ai, tem que trabalhar. Quando vê, passa batido, já deu 8 horas da noite, né? E aí 8 horas da noite você come um negocinho ali, porque dizem que comer à noite deve engordar, mas é mentira. E aí no dia seguinte você acorda com fome. Geralmente essa fome grande de manhã é coisa lá do dia anterior. Do mesmo jeito que acordar sem fome nenhuma, também é coisa do dia anterior. Tem muita gente que fala, né? Ai, de manhã eu não sinto fome. Tá, mas não sente fome, mas come o mundo à noite, né? Porque aí não sente fome de manhã, no almoço come exagerado, à tarde não sente fome, quando chega na hora do jantar quer comer um monte também, e aí chega no outro dia não tem fome.